paz do Senhor, seja bem-vindo à nossa terceira aula dos livros históricos. Isso mesmo, a nossa terceira aula dos livros históricos. Que Deus em Cristo venha abençoar todos os nossos alunos do CETAD, o nosso seminário teológico da Assembleia de Deus. Eu me chamo Osmar Gonçalves, pastor da Igreja Assembleia de Deus a Pioneira, em Macapá, e diretor acadêmico do CETAD. Nós estaremos trabalhando hoje o reinado de Davi. Na aula de número 1, nós trabalhamos a parte introdutória dos livros históricos, toda a historicidade da terra de Canaã, como também o perfil da liderança de Josué. Na aula de número 2, nós trabalhamos o período dos juízes, envolvendo os livros de Juízes, Ruth, até o capítulo 9 do primeiro livro do profeta Samuel, e também, concluindo a aula de número 2, falamos sobre o reinado de Saul, o primeiro rei, o primeiro monarca de Israel. Então, na aula passada, falamos aí da transição do período teocrático para a monarquia teocrática. Hoje iremos trabalhar nessa visão, da sequência sistemática dos livros históricos. Estamos aqui por volta do capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Iremos seguir aí falando sobre todo o reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aula de número 3, acompanhe conosco, será uma bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Já que na aula passada falamos sobre o reinado de Saul, hoje iremos falar sobre o reinado de Davi. E na próxima aula sobre o reinado de Salomão, eu trouxe aqui esse mapa onde a maioria das Bíblias, elas têm. A maioria das Bíblias, ainda que não seja uma Bíblia de estudo, no final, algumas das Bíblias trazem esse gráfico, onde está aqui de forma representativa por cores, aonde se deu o aspecto político, não é o aspecto geográfico, não, somente. Onde se deu a circunscrição política do reinado de Saul, de Davi e de Salomão. É uma comparação aqui dos três reis, dos três monarcas, Saul, Davi e Salomão, e você terá esse material aí em mãos, já está sendo propagado dentro do grupo do WhatsApp. Vamos então falar sobre Davi. Para falarmos do seu reinado, temos que traçar um perfil. Quem foi Davi? A palavra Davi significa amado, isso mesmo. Ao contrário do que muitos pensam, esse é o sentido etimológico dessa palavra. Quando nós trabalhamos o sentido etimológico da palavra Davi, nós podemos observar que o seu nome é como se fosse um adjetivo daquilo que qualifica alguém. Alguém que é amado pelas pessoas. Ao contrário do que se ventila acerca da rejeição que Davi sofria, dentro do seu lar, dentro da sua casa, ele tinha muito amor de seu pai. Caso contrário, o pai não teria colocado um nome como esse, um nome amado. Seguindo essa visão etimológica acerca de Davi, alguns escritores trabalham a hipótese essa que eu não tenho tanta estima, mas cito dentro do ponto da nossa aula, que o nome de Davi seria outro nome. Um nome que quem ventila essa possibilidade não sabe afirmar qual nome seria, já que vamos trabalhar apenas com hipótese. E por ele ter um reinado de muito sucesso, foi lhe dado esse apelido, esse nome, no dia em que ele ganhou Golias, no capítulo 17. Aí, finalizando esse pensamento, essa hipótese relacionada à vida de Davi, ele tinha um nome que não era Davi, é claro, e no capítulo 17 o povo gritou amado, amado, e por isso ele passou a ser conhecido por esse nome. A palavra amor, ela está muito relacionada à figura da vida de Davi, e acredito que de forma profética, o seu pai, Jessé, quando lhe deu o nome, já era profetizando aquilo que iria acontecer na sua vida. Se nós formos fazer aí uma listagem dos principais personagens do Antigo Testamento, sem sombra de dúvida, Davi está encabeçando os três principais personagens
do Antigo Testamento. Ele era filho de Jessé. A figura de Jessé é importante nós compreendermos para a nossa análise, não só histórica, mas profética, porque justamente dentro dessa aula de hoje, iremos desmistificar tudo que se diz sem nenhuma prova textual, sem nenhuma prova histórica, sem nenhuma comprovação em nenhum aspecto, somente em fábulas judaicas, que Davi era um desprezado dentro da sua casa, que Davi era um Caíme. O que seria um Caíme? Seria alguém rejeitado em sua casa, seria alguém desconhecido, fruto de uma relação extraconjugal, filho de um adultério, ventilações relacionadas à vida de Davi. Mas Jessé, ele é importantíssimo dentro dessa figura. Eu gostaria que você analisasse com muito carinho na sua casa 2 textos bíblicos. O primeiro deles é o livro profético de Isaías, capítulo 11, versículo 1, onde diz que será da descendência de Jessé que viria o Messias. Então, se Deus, o Eterno, decide pegar uma pessoa e dizer vai ser da descendência dele, vai ser do rebento dele, vai ser da prole dele que virá o Messias, ele escolhe qual nome? Jessé. Então Deus jamais, em hipótese alguma, o Eterno não faria isso, escolher o nome de uma pessoa que traz consigo figuras negativas, como querem trazer para a vida de Jessé. Vou ler com você Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, o texto diz da seguinte maneira. Achar aqui rapidinho. Capítulo 11 é o tempo que você procura também aí, para nós lermos juntos Isaías capítulo 11. O texto diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Então Jessé sendo utilizado como uma figura positiva no aspecto profético. Outro texto que você pode analisar é justamente o que temos na tela, mas o capítulo 16, no início do capítulo, quando Deus fala com Samuel e diz a Samuel que ele já havia escolhido um novo rei e esse rei estava na casa de Jessé. E quando Samuel, meio com medo, mas o que é que, não de Deus, mas de Saul, o que é que eu vou dizer para Saul? O que é que eu vou fazer em Belém? Diga para ele que você vai à casa de Jessé, o belamita, para sacrificar ao Senhor. O segundo aspecto positivíssimo da vida de Jessé, um homem que entendia dos elementos do sacrifício. E você já aprendeu essa temática na disciplina Pentateuco. Seguindo aqui, respondendo a pergunta, Davi, o porquê estava, ou não estava, melhor dizendo, na sua casa, quando o próprio Samuel foi ali ungir um dos filhos de Jessé a rei. Essa é uma pergunta que muito se faz, e pelo fato de Davi não estar na sua casa, quando Samuel chegou lá para ungir o rei, e utilizando apenas de uma palavra, a palavra menor que aparece no capítulo 16, alguém chega à conclusão que Davi era uma pessoa desprezada na sua casa. Mas a palavra menor no capítulo 16, acompanhe comigo, por favor, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, e no capítulo 16 nós iremos ler os versículos 10 e 11. Os versículos 10 e 11 do capítulo 16 diz assim: e assim fez passar Jessé todos os seus filhos diante de Samuel, porém disse Samuel a Jessé: acabaram-se os teus mancebos, o Senhor não escolheu nenhum deles. Versículo 11, disse Jessé: ainda falta o menor, e eis que ele apacenta as ovelhas. Disse Samuel: traga-o, porque não sentaremos à mesa até que ele venha aqui, ou até que ele chegue, em uma outra tradução. Parafraseando esses dois versículos,
passou na frente de todos os filhos presentes na casa de Jessé, e ele perguntou, são só esses filhos ou tem mais? Ainda tem o menor. A palavra menor, que aparece na versão corrigida, não traz conotação negativa, apenas diz que ele era o caçula, ou seja, o último filho dos homens, ou seja, o 8º filho de Jessé. Ok? Apenas isso. Não é nenhum aspecto negativo. Mas, professor, eu ouvi falar, eu ouvi um vídeo, que quando um profeta ia na casa de alguém, era um prestígio, era uma festa, e era aquela coisa toda, e Davi não estava lá. Isso não é um sinônimo que ele era mal visto dentro da sua casa, não. Jessé era um homem que tinha muitos filhos, ou seja, muitas bocas para alimentar. Se Davi estivesse presente na casa, qualquer outro filho teria que estar no campo, cuidando das propriedades. Isso era comum. A escolha do filho menor ou do filho que tinha mais habilidades para ficar na casa enquanto houvesse algum tipo de reunião, salvo no momento relacionado às festividades judaicas. Ok? Então vamos analisar aqui alguns textos que nos irão trazer uma ideia mais clara sobre aquilo que nós estamos falando. Dentro do próprio capítulo 16, os versículos 18 e 19 do capítulo 16 irão nos revelar algumas coisas muito interessantes relacionadas à vida de Davi. Versículo 18 do capítulo 16. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, toca bem, homem valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. Versículo 19, e Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Até Saul sabia da habilidade de Davi como cuidador de ovelhas. Essa referência é uma referência às ovelhas do próprio pai do Jessé, que era um grande cuidador de ovelhas na cidade de Belém. Então, quando chega a informação a Saul, ele diz, manda buscar, porque ele está com as ovelhas. Porque a habilidade de pastor de Davi, pastor de ovelhas, animais, era conhecida por parte do reino de Saul. Então, a chamada de Davi se dá em meio à sua habilidade, ao seu desejo, ao seu anseio de cuidar das heranças do seu pai. E aqui é um ponto muito interessante, determinante da escolha de Deus na vida de Davi. Davi era um homem interessado pela herança de seu pai, pelas coisas de seu pai, em cuidar aquilo que era de seu pai. Então, na ótica divina, Deus fez a matemática que foi simples. Se esse jovem cuida das coisas de seu pai, ele cuidará das minhas coisas, que também sou o seu pai. No capítulo 17, versículo 15, nós iremos ver aqui dentro do próprio livro, mesmo Davi sendo empregado no palácio real, como músico e cuidador das armas de Saul, o rei, olha o que diz capítulo 17, versículo número 15. Porém, Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, Davi, no capítulo 16, não estava cuidando das ovelhas porque ele era o desprezado. Vou voltar aqui para você entender. Porque ele era o menor. Não era por isso. Ele estava cuidando por amor, porque ele tinha habilidade para aquele fato, para aquele momento, cuidar das ovelhas, com emprego do alto escalão. Vamos usar esse termo bastante contemporâneo. Davi tinha um emprego do alto escalão lá com Saul, mas mesmo assim o texto diz, ele ia e vinha. A maioria de nós diria assim, não, eu tenho um emprego muito bem remunerado,
tenho acesso ao palácio do rei todos os dias. O que é que eu vou fazer cuidando da ovelha de meu pai? Isso é coisa do passado. Não, não. Ele continuava, mesmo com o emprego no palácio real, cuidando das atividades da herança de seu pai Jessé. No capítulo 16, versículo 18 que nós lemos, podemos ver algumas qualidades de Davi. Adorador, homem que toca bem. Homem corajoso, espírito contagiante, homem de guerra. E aqui eu coloquei, uma pergunta: homem de guerra? Que guerra era essa? Que aquele jovem disse que era um homem de guerra. Como é que ele sabia que Davi tinha habilidades na guerra? Havia muitas guerras tribais naquela época. E Davi já havia, antes do capítulo 16, participado de guerras. Caso contrário, o jovem não teria declarado, o jovem que está conversando, comunicando com Saul, homem de guerra. Entenda que o texto que nós lemos, capítulo 16, 18 e 19, há uma reunião para resolver um problema nacional. Qual é o problema da nação? O rei, o gestor maior da nação, está sendo atormentado por espíritos malignos. O que iremos fazer? Alguém diz: eu tenho uma ideia, vamos trazer alguém para tocar para o rei, para que ele se acalme. E uma outra pessoa então comunica dizendo: eu conheço alguém. E ele começa a descrever as qualidades de Davi. Agora pense comigo, se Davi não era conhecido, ou ninguém lhe conhecia, como a maioria afirma, como que esse jovem sabia que Davi era um excelente músico, que ele era uma pessoa corajosa, que ele tinha um espírito contagiante, que ele era um homem de guerra, que ele era reto nas suas palavras, que ele era uma pessoa de boa aparência? Observe como começa o versículo 18. O versículo 18 começa assim: e respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Aquele jovem anônimo que exercia uma função de nobreza dentro do reinado de Saul. Ali era uma reunião entre os ministros e principais do reinado de Saul. E esse jovem ministro ou cooperador do reino de Saul disse: eu tenho visto alguém, eu tenho presenciado. Então, a unção de Deus sobre a vida de Davi já era notória nos dias no qual ele foi escolhido por Deus. A unção, o derramado azeite, foi uma consequência daquilo que já acontecia na sua vida. Quer um exemplo semelhante no Novo Testamento? O exemplo de Timóteo. Quando o próprio apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, chega na cidade de Derbe e Listra, ele já chega sabendo, ou quando chega lá, pelo menos ele sabe da fama de um jovem, e esse jovem era uma pessoa muito dedicada, e esse jovem chama-se Timóteo. Se você fizer uma comparação do capítulo 16 de Atos e com esse capítulo, você vai observar que tanto a fama de Davi, ou seja, aquilo que ele fazia, como aquilo que Timóteo fazia, era conhecida ou conhecido por algumas pessoas. Não estou afirmando que Davi era conhecido no cenário nacional, não. Mas algumas pessoas sabiam, como esse jovem sabia, que ele tinha todas essas qualidades que nós já acabamos de enumerar. E o capítulo de número 19 vai nos dizer justamente isso, que o próprio Saul vai dizer: mande chamar, porque ele está com as ovelhas de seu pai. Era um jovem, além de ser músico, de boa aparência, uma pessoa corajosa, um adorador por excelência a Deus, era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que se dedicava ao trabalho, ponto esse que nós já falamos anteriormente. Um outro aspecto que vai desmistificar, aquela ideia de que Davi era um Caíme, é que as pessoas dizem que Davi era ruivo, era feinho. Olha o que o texto diz: de boa aparência. Até parece ser ruivo e ser feio, isso é uma coisa que não cabe no imaginário humano. E por último, como argumento, trouxe aí numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo
a oitava evidência que Davi não era um Caim, ou seja, um desprezado, um bastardo, é a etimologia do seu próprio nome. Se ele não fosse amado pelo seu pai, jamais o pai teria colocado este nome tão lindo e belo. Qual o nome? Davi, o amado. Ok? Vamos analisar pontos relacionados ao reinado de Davi. O reinado de Davi. Vamos olhar aqui alguns pontos que são relevantes. Durante o reinado de Davi, que foi 40 anos aproximadamente, e aqui as datas que correspondem ao seu reinado, por volta do ano 1010 ao ano 970, e aqui referindo-se a datas, você está começando a estudar agora, você que não é aluno do CETAD, mas você não tem tanta familiaridade com questões de datas do Antigo Testamento, só lembrando aqui a você que a data no Antigo Testamento nós a contabilizamos de forma decrescente. Então é por isso que é do ano 1010 até o ano 970, ok? Trouxe aqui 3 pontos principais do reinado de Davi. Diante de muitas ações que ocorreram durante os 40 anos do seu reinado, trouxe 3 pontos aqui para nós refletirmos. O primeiro deles, de suma relevância, de suma importância dentro do reinado de Davi, focando aqui no segundo livro já do profeta Samuel, capítulo 6. Que episódio ocorreu? Ocorreu que Davi levou para Jerusalém a Arca da Aliança. Quando estudamos o Pentateuco, nós observamos a importância da Arca da Aliança. E essa arca, quando nós lemos lá no primeiro livro, no capítulo 7, ela estava fora do centro metropolitano de Israel. E seria, atualmente agora, Jerusalém, dentro do aspecto do reinado de Davi. Ela não estava nem em Siló e nem em Ramá, e nem muito menos em Jerusalém. Então, Davi traz de volta, ou leva para o centro das atenções. Isso foi um aspecto muito positivo, haja vista que ela representava a presença do próprio Deus. Quando falamos que Davi, segundo o texto bíblico, leva essa Arca da Aliança para Jerusalém, ou seja, insere ela novamente dentro do tabernáculo. Ele insere a arca, que representa a presença de Deus, dentro do tabernáculo novamente, que agora havia sido montado em Jerusalém no reinado de Davi. Então esse é um aspecto muito positivo, vendo que ele está valorizando o aspecto do culto, do sagrado e da fidelidade a Deus. O segundo ponto, que é de suma relevância, e você pode acompanhar de forma dissertativa, descrita pelo autor desse livro, capítulo 8, que Davi conquistou por completo a terra de Canaã. Isso mesmo, o povo peregrinou no deserto, Josué conquistou a terra. No livro dos Juízes, eles perderam parte do domínio da terra. Passou-se todo o reinado de Saul, 40 anos, e somente no reinado de Davi, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, a conquista completa da terra de Canaã. Ele expulsando todos os habitantes estranhos que habitavam naquela terra que Deus havia dito para Josué. Isso mesmo, esse é um ponto positivo do reinado de Davi, conquista completa da terra de Canaã. E o terceiro e último ponto você pode acompanhar aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 22, como também no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15 e 16. O que temos lá nesses textos que você está citando, professor? Nós iremos ver uma organização de Davi relacionado ao culto. Eu coloquei como ponto interessante aí a adoração contínua. Pegue comigo agora, pegue o que eu vou lhe dizer. A ideia que temos hoje relacionado ao levita músico, aquele irmão que lá na igreja está servindo ao Senhor tocando, esse irmão é um levita. A ideia que temos hoje acerca desse ministério tem tudo a ver com o reinado de Davi. Porque até esse presente momento, o que os levitas
faziam apenas o serviço da manutenção do tabernáculo. E esse era o serviço que Deus havia estipulado aos levitas no próprio livro de Vaikra, no livro de Levítico. Mas no reinado de Davi, ele dá a essas pessoas, entenda quando eu digo Davi dá, ele dá por revelação divina, funções relacionadas ao culto. Davi, como músico, percebeu que havia em meio aos da tribo de Levi pessoas como Asaf e entre outros que tinham habilidades para a música, para a adoração. E leva esses levitas a esse patamar de nível espiritual além do qual eles exerciam. Então a ideia que temos hoje do levita, porque é uma crítica muito grande, né? Inclusive quando o professor Eve estava ministrando a disciplina Pentateuco, uma pessoa colocou lá no comentário, mas o levita significa músico? Se eu analisar só Levítico, não. Mas se eu analisar o capítulo 22 do segundo livro de Samuel, capítulo 15 e 16, vou afirmar que sim. Porque os levitas da tribo de Levi passaram agora não somente mais a cuidar da manutenção do templo ou do tabernáculo, mas passaram a estar inseridos dentro do aspecto religioso do culto, participando, principalmente relacionado ao aspecto da adoração. Uma prova evidente disso são os nossos livros sapienciais, principalmente o livro dos Salmos. Mas nós não iremos analisar somente aspectos positivos do reinado de Davi. Nós iremos analisar alguns aspectos aqui relacionados, vamos assim dizer, de forma negativa de Davi, que eu gostaria de dizer para você, ou traçar para você com o seguinte título: Davi e a justiça de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Vamos então trabalhar esse ponto agora. Davi e a justiça de Deus. Para que o título desse slide não fique apenas os erros de Davi, já que aqui falamos dos seus acertos, dos aspectos positivos, vamos utilizar esse título aqui: Davi e a justiça de Deus. Como é que Davi passou por esse processo de disciplina, de justiça de Deus, do trabalhar de Deus, do cuidado de Deus com Davi, quando ele errou, quando ele pecou, nos seus erros, assim como Deus deu graça a Davi em seus muitos e numerosos acertos, Deus deu graça a Davi quando por 2 vezes, de forma assim explícita, Davi errou e entristeceu o coração de Deus. Quando falamos, é claro, que entristecer o coração de Deus, estamos utilizando uma expressão aqui antropopática, né? Haja vista que nada pode deixar esse Deus triste ou angustiado. Tristeza e angústia são sentimentos humanos que não são atribuídos a Deus. Mas usando assim uma linguagem, vamos dizer, um tanto que poética, para compreendermos esse aspecto histórico e, por que também não dizer, profético. O primeiro ponto é o mais conhecido, bastante difundido em nosso meio, está relacionado ao adultério que Davi cometeu. E esse adultério está descrito no capítulo 11, trouxe consequências drásticas a Davi. O filho do adultério morreu e Davi chorou, pranteou, pediu a Deus, mas Deus não deu vida àquela criança e não daria, em virtude de como tudo aquilo ocorreu. E dentro do aspecto do adultério, podemos destacar 3 coisas: a cobiça, a mentira e o próprio homicídio. Eu até coloquei de forma aí bem devocional, não tenho formação na área do direito. Alguém pode até dizer, mas pastor, não tem nada a ver com o que o senhor colocou, mas eu coloquei dentro de um conhecimento raso relacionado à área do direito. Crime triplamente qualificado. Dentro do aspecto do adultério, nós iremos ver ali a cobiça, Davi cobiçando, desejando, quebrando um dos mandamentos de Deus. Davi quebrou o segundo mandamento, que além de ser não cobiçarás nada que é do teu próximo, ele mentiu, usou de meios, de mentiras, de palavras, de seduções e cometeu o segundo pecado.
E aí, é claro, em meio a essa mentira, entra o adultério, propriamente dito, e depois ele traça um plano para tirar a vida de Urias. E esse plano se deu em uma estratégia maligna que Davi permitiu Satanás colocar no seu coração. E por isso eu coloquei de forma bem devocional um crime triplamente qualificado, porque dentro do adultério nós iremos ver aqui 3 aspectos relacionados ao crime. Deixa eu dizer só uma coisa aqui para você, para quando nós formos trabalhar o aspecto do reinado de Salomão, nós não continuarmos pontuando a vida de Batseba como uma adúltera. Não era. Ela foi depois da morte de seu marido. Nós iremos observar que ela se casa de forma legal com Davi. Entendo também que na posição daquela mulher, ela não tinha opção de escolha. Haja vista cristãos inseridos dentro de um aspecto cultural e político da monarquia. Aquilo que o rei dizia ou decretava era quase que como uma lei absoluta. Então não existe essa história de que Betseba podia ter corrido, ela podia ter dado um tapa na cara de Davi ou contado para o marido. Nada disso se encaixa dentro desse aspecto cultural, ok? Um outro ponto que é onde nós iremos gastar um tempo um pouco maior para analisarmos é justamente o censo que Davi realizou. Esse censo trouxe a Davi grandes perdas e manchou também, assim como o adultério, porque no adultério morre uma pessoa, aquela criança, e o próprio Urias, é claro, né? São 2 ali no total. Mas nesse pecado de Davi, que foi o pecado do censo que ele mandou realizar, morreram 70.000 homens. Então, em comparação ao pecado do adultério e o pecado do censo, esse aqui teve uma gravidade muito maior, porque houve mais pessoas envolvidas, mais pessoas que morreram, mais pessoas que foram penalizadas pela justiça de Deus em virtude da má escolha ou do desejo infame de Davi em realizar o censo. Vamos ler o capítulo 24 do 2º livro do profeta Samuel. Capítulo 24 desse 2º livro, eu vou só pontuar aqui alguns versículos. E esses versículos são importantes. Quando Davi peca diante do Senhor, e o Senhor acende a ira dele contra Davi, e a ira do Senhor, capítulo 24, só a parte A do versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel, por conta do censo que Davi mandou realizar. Davi é repreendido pelo profeta Gade, versículo 11, acompanhe comigo, capítulo 24. Levantou-se, pois, Davi pela manhã e veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, o vidente, dizendo: Gade exorta Davi, e esse aqui é um grande diferencial da vida de Davi, e esse diferencial o credencia como um homem segundo o coração de Deus. Todas as vezes que Davi foi exortado por Deus, ele se deixou ser exortado por Deus. No episódio do capítulo 11, é o profeta Natã que lhe repreende quando peca. E aqui no capítulo 24, o profeta Gade lhe repreende. Davi não deixou, pelo menos nesse ponto, esse orgulho de tomar conta do seu coração. Sempre se deixou ser exortado por Deus pelos profetas que estavam ao seu redor. Seguindo aqui a nossa leitura, na profecia de Gade, ele dá uma opção a Davi, ou 3 opções, melhor dizendo. Seria as seguintes: você quer 7 anos de fome? Opção número 1. Olha, não foi fácil para Davi, hein? Segunda opção: tu quer fugir dos teus inimigos durante 3 meses e te perseguirem, te darem taca de dia e de noite? Pastor, só coisa ruim. Pecou contra Deus, desobedeceu, e nós iremos entender o porquê disso. 7 anos de fome, 3 meses de peia, ou você quer que o Senhor haja sobre a terra com uma peste durante 3
dias. Olha lá, 7 anos de fome, 3 meses de taca, ou 3 dias de peste. O que é que Davi responde? Eu não quero cair na mão de homem nenhum. Eu prefiro cair na mão do Senhor. E a lapada veio. 70.000 homens morreram. Versículo número 15. Então enviou o Senhor a peste desde a manhã até o tempo determinado de Dan-Berseba. Que tempo determinado é esse? Os 3 dias. Morreram 70.000 homens do povo. Por que Deus fez isso? Davi, capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, iniciou o seu reinado com o seu primeiro exército com 400 homens. 400. Quem eram esses homens? Endividados, desgostosos, desiludidos, pessoas que não tinham perspectiva nenhuma de nada, absolutamente nada na vida. Foram seguir Davi, foram até a caverna de Adulão. Vamos ler esse texto? Esse texto é muito bonito. Foram lá com Davi, na caverna de Adulão, para Davi reinar sobre eles. Esse foi o primeiro exército que Deus preparou, que Deus separou para Davi. Vou ler aqui para você capítulo 22 do primeiro livro do profeta Samuel. E ajuntou-se todo homem que se achou em aperto, que estava endividado, espírito desgostoso, e ele fez chefe deles, ou se fez chefe deles, e eram eles uns 400 homens. Esse foi o exército de Davi. E quando ele está no auge do seu reinado, ele tem uma ideia que desagrada o coração de Deus. Manda ver quantas pessoas tem no meu reinado aí, que eu quero saber qual o tamanho do meu exército. Cuidado com essa palavra meu. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Toda a posição que Deus lhe permitiu chegar, todo o patrimônio, todas as posses que você tem, ainda que pouco ou muito, tudo é fruto da mão, do cuidado, da bênção e da provisão de Deus. Por que Deus fez isso com Davi? Aqui, ponto 1. Não queria deixar que o orgulho, pedir para o nosso câmera, nosso irmão Neto, focar bem nessa palavra orgulho. Davi deixaria o orgulho e a soberba, a jactância tomar conta do seu coração. E por isso Deus foi lá e pá, repreendeu. Ah, pastor, professor, é por isso que Deus está me apertando, é isso mesmo, para moldar o teu caráter, para não deixar que a tua atitude errada de hoje venha se tornar uma atitude pior no dia de amanhã. Porque quando foi feita a contabilidade de quantas pessoas tinham naquele exército, quantas pessoas tinham naquele exército de Davi, eu vou ler aqui para você, voltando lá no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, versículo de número 9, versículo 9. Joabe deu ao rei a soma do número de contados. Havia em Israel 800.000 homens de guerra e mais 500.000 de Judá, ou seja, mais de 1 milhão de homens. Para alguém que começou com 400 soldados, agora tem um exército de 1 milhão, o que é que Davi pensou? Olha só, ou pensaria, melhor dizendo, olha só como estou muito bem, meu reinado, tantos homens, e assim vai. O Adolf Hitler meteu medo no mundo todo, quando fazia filmagens e espalhava por toda a Europa o tamanho do exército nazista. Isso causava medo e terror nas pessoas. Davi, quando viu ou ouviu aquele número do seu exército, usando o exemplo de Adolf Hitler, para expressar que isso é algo comum em meio aos reis ou imperadores ou déspotas que têm uma visão semelhante a essa. Então Deus estava resguardando Davi dele cometer pecados ou erros ainda maiores. E por isso Deus então preserva a vida ali do seu servo, do homem de Deus, lhe exortando e lhe disciplinando. Segundo ponto, dentro desse aspecto aqui relacionado ao orgulho, ou ao episódio do censo relacionado a Davi,
é aquilo que o próprio Davi diz no Salmo de número 20. Vamos ler o Salmo número 20, que foi escrito por Davi. O Salmo de número 20, o verso 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Então o próprio Davi estava entrando em contradição com aquilo que ele cria, porque sabia ele que as outras nações, que os outros reis do mundo se pegavam em aquilo que possuíam fisicamente, nos seus carros e cavalos, ou seja, no tamanho do seu exército, na habilidade dos seus soldados. Mas Davi declara no Salmo 20: nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Nome esse que ele declara no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu irei contra ti em nome do Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. É claro que Davi tinha uma excelente habilidade profunda, acertou a testa de Golias, mas conseguiu isso porque ele estava debaixo do nome do eterno Deus, o Senhor de todas as guerras, Jeová Sabaote. Então observemos aqui, meus queridos irmãos, esses aspectos um tanto que negativos do reinado de Davi, que são alertas para nós nesse trabalhar, nesse agir de Deus. Muitas pessoas ficam em dúvidas, né, quando leem esse texto: mas por que Deus agiu de forma tão dura? Tem até uma interpretação equivocada do texto. É só porque Davi fez um censo no Brasil, né, a cada tantos anos tem aí o IBGE, o nosso instituto de pesquisa, que quer saber como é que está a população. Parece algo tão simples, parece que é algo simples, mas surtiria um efeito com uma bomba atômica negativa no coração de Davi, que poderia fazer ele perder a graça e o reinado como seu filho Salomão, que é a aula que vem, na próxima aula, nós iremos falar justamente sobre isso. Eu gostaria de finalizar a nossa aula de hoje, nos resta ainda poucos minutos, citando a você alguns aspectos de suma relevância relacionada ao reinado de Davi. Capítulo de número 18 do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, isso mesmo. O capítulo 18 vai nos mostrar esse aspecto histórico e profético do reinado de Davi e o seu relacionamento com Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era o príncipe de Israel. Jonatas, além de ser príncipe de Israel, é claro, por ser príncipe, e só poderia ser príncipe se ele fosse o filho do rei. E além de ser o príncipe, não era qualquer príncipe, era o futuro rei. Davi, como o futuro rei da nação, só poderia chegar a esse cargo se ele não tivesse no seu caminho, na sua jornada, outro ou outra pessoa que teria habilidade suficiente para exercer essa função. Jonatas, esse homem incrível, extraordinário, Jonatas, ele tinha tudo para se tornar um grande rei. Era totalmente diferente de seu pai. Era alguém de uma visão do reino de forma extraordinária. Mas quando ele vê, vou até tirar meu óculos aqui, só para ilustrar, mas quando ele vê Davi pela primeira vez, ele chega à conclusão profética que ele não seria rei. Quem seria rei no seu lugar seria aquele jovem. Jovem esse que estava vendo pela primeira vez. Só voltando aqui no nosso raciocínio, para você não se confundir um pouco, para não ter necessidade de você voltar no vídeo. Jonatas era filho de Saul. Saul, rei de Israel. Jonatas, príncipe. Ele iria assumir o trono na morte ou ausência de seu pai. Mas quando Jonatas vê Davi pela primeira vez, olha o que ele faz. Acompanhe comigo, capítulo 18. Acompanhe comigo, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul,
O capítulo 18 é uma continuidade do 17. O que acontece no 17, Davi derrota Golias. Acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas amou com a sua própria alma. Jonatas, quando viu Davi, amou Davi. Viu que ele era uma pessoa escolhida por Deus. Usando a tipologia bíblica, olhando para a figura de Jonatas, ele vai exercer aqui uma figura da teontologia, porque Deus, quando nos olhou em nossas imperfeições, nos amou de forma incondicional. Assim como Jonatas, quando viu Davi, não o amou por interesse, não lhe quis como amigo e irmão por interesse, mas simplesmente pelo fato de que o amor de Deus nasceu no seu coração. Não foi Davi que fez uma aliança com Jonatas, não foi Davi que amou Jonatas primeiramente, foi Jonatas, o escolhido de Deus, que amou Davi e lhe presenteou com 5 coisas que representam 5 aspectos proféticos na vida de Davi. Acompanhe comigo, versículo 2. E Saul, naquele tempo, naquele dia, tomou a mão e não lhe permitiu que tornasse para a sua casa. Não deixou que Davi voltasse para a sua casa. Versículo 3. Jonatas de novo no cenário bíblico. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava com a sua própria alma. Segundo o texto dizendo que quem ama quem? Quem? Jonatas ama Davi. Lembra que a palavra Davi significa amado? É isso que Deus fez na vida dele. Deus coloca amor no coração das pessoas por Davi. Vou apertar aqui o pause e dizer algo para você. Deus irá colocar amor no coração das pessoas por você, para que a tua trajetória, a tua caminhada, o teu ministério, os teus projetos possam ser bem-sucedidos. Deus coloca Jonatas no lugar de Davi para que o plano do Eterno, o plano de Deus, se concretize na vida dele. E assim é com todos nós. Na nossa trajetória com Deus, aparecem pessoas que Deus coloca para nos ajudar. Pessoas que passam a nos amar do nada, né? Rapaz, essa pessoa gosta de mim, me ama do nada. É Deus que coloca esse amor no coração do seu povo e dos seus escolhidos. O que foi que Jonatas fez para expressar esse amor? No versículo 4. E Jonatas despojou da sua capa, deu a Davi, como também sua capa, a sua veste, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. 5 coisas que Jonatas deu a Davi, que representam 5 simbolismo para um futuro rei. Primeira coisa, antes de falarmos desse simbolismo, tudo aquilo que Jonatas deu a Davi, ele não comprou em um lugar, ele tirou daquilo que era seu e lhe deu. Assim é no mundo espiritual. Tudo que possuímos na esfera espiritual, nós não ganhamos daqui e nem daqui, nós ganhamos daqui, ganhamos de cima, é Deus que nos dá. Jonas vai se despir daquilo que tem para dar a Davi. Observe que Jonatas não vai buscar em algum lugar aqueles presentes, ele tira, porque ali é um simbolismo de Jonatas a Davi. O que é que ele dá? A sua capa. Primeiro, a capa, sinônimo de proteção. Quem andava pelo deserto, quando vinha uma tempestade de areia, ele se cobria com a capa, se enrolava até que aquela tempestade passasse. Segunda coisa que ele dá para Davi, a sua armadura, a sua couraça. Veste a Davi como sinal de que Deus estava lhe dando uma nova habilidade. Ele estava lá no campo, lutando no arraial contra o Golias apenas com uma funda. Agora estava recebendo que uma couraça, uma veste, uma nova habilidade. Espada, porque Davi seria um conquistador. Lhe dá um arco, uma segunda arma, porque Davi ganharia os seus inimigos que estariam perto e estavam longe. E por último, o cinto, que representa vitórias e conquistas completas na vida de um homem de Deus. Esse simbolismo do cinto, ele é muito interessante, porque parte desses elementos, como cinto,
como a couraça, como a espada, são elementos trabalhados por Paulo na sua teologia paulina em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Então, esses elementos, esses 5 que nós citamos, Jonatas dá a Davi. E detalhe, aquela veste, ou aquela capa, aquela couraça, aquela espada, aquele arco e aquele cinto não eram qualquer cinto, qualquer capa, qualquer veste, eram de um príncipe. Então olha só a visão profética aqui do texto. Quando Jonatas vem, ele tira a sua roupa de príncipe e coloca em Davi. Então Jonatas estava dizendo não só a Davi e nem a seu pai Saul, mas a todo o povo que o próximo rei de Israel não seria ele, seria quem? Davi. Então Jonatas está abrindo mão do reinado, do futuro reinado que Deus lhe deu para dar a Davi, que agora é o seu amigo, seria o seu futuro cunhado e também seria um homem que ele passaria a admirar por toda a sua existência. Nós vamos ficando por aqui, meu querido e amado irmão. Essa foi uma aula relacionada à vida de Davi. Não esqueça que nós estamos trabalhando os livros históricos. Essa foi a nossa aula de número 3. Acompanhe aqui no vídeo ao lado a aula de número 2, a aula de número 1, para você ficar por dentro aí de toda a historicidade profética dos livros históricos. Então nós vamos encerrando por aqui já Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro do profeta Samuel. A partir da aula que vem, a aula de número 4, iremos entrar diretamente no primeiro livro dos reis, estudando o livro a historicidade profética e histórica de Salomão, como terceiro rei de Israel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe conosco as informações que você tem, pergunte, questione e será um prazer atendê-lo aí dentro do nosso tempo. Você que quer se tornar aluno do CETAD, deixe uma mensagem lá, que nós iremos responder para você com toda certeza. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus em Cristo te abençoe, graça e paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom, até mais.